pessoal, boa noite. Tudo Boa bem com vocês? noite. Boa noite, Victoria. Boa noite, Ana. Boa Ana. noite, Léo. Boa noite, Pessoal, hoje pessoal. a gente tem uma surpresa para vocês. Nossa querida Victoria, terapeuta, que veio trazer muitos conhecimentos para todos nós. E acredito que todos vocês vão gostar bastante de todo o conteúdo, de toda a bagagem espiritual, muito conhecimento que ela vai proporcionar para todos nós. Fique super à vontade, viu, Victoria? E vamos lá, vamos passar aí uma hora e pouquinho aí conversando e a gente aprendendo bastante, com certeza. E assim, expandindo cada vez mais a nossa consciência, né, quanto ao assunto de transição planetária, quanto ao assunto de ascensão, o que é ascensão. Então a Victoria, ela vai trazer isso de uma forma muito mais assim abrangente e trazendo alguns aspectos que é pouco discutido por aí, gente. Então, vamos aprender. Vamos aproveitar. Fique à vontade. Tá bom. Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Muito prazer. Obrigada aí pelo pessoal, né? A Lari, Cris, a Ana e o Léo, Caminhos do Amor, que me convidaram para fazer essa live. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, então, eu sou terapeuta, professora de desenvolvimento espiritual e também canalizadora de algumas ferramentas aí para o processo ascensional. Eu comecei a minha jornada mais ou menos na espiritualidade em 2014, depois de alguns processos internos bem desafiadores. Então, assim como a maioria das pessoas que estão aqui, e que buscam a espiritualidade, buscam por respostas, né? Então, quem eu sou, o que está acontecendo comigo, ou o que esse desafio às vezes quer me mostrar. E comigo foi um processo que, desde a infância, assim, eu costumo dizer que eu não me sentia pertencente a esse planeta, né? Eu lembro que eu subia no terraço da casa da minha avó e olhava para as estrelas e eu pensava, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, só que a gente sabe que na infância, nas famílias que a gente convive, a mediunidade não é algo desenvolvido, né? Então, durante algum tempo, isso foi abafado e em 2014, depois de um processo ali de desafio importante na minha vida, eu vim buscar a espiritualidade como uma forma de trazer clareza para os processos que eu estava vivendo, né? Então, eu iniciei ali na parte da arrometria, que é uma escola iniciática, né, que vai trabalhar diversas questões aí unindo a física quântica e unindo a estrutura da criação do planeta, da essência divina, dos comandos estelares e do que de fato estamos fazendo aqui, né? E aí tive alguma trajetória aí dentro da arrometria, mas a verdade é que eu nunca pensei em ser terapeuta. E chegou um momento que eu sou formada, na verdade, em ciências contábeis, trabalhei na área em multinacionais, enfim, no sistema durante um tempo. E chegou um momento que a minha equipe espiritual disse, chega, você tem que começar a sair do sistema e ir para o seu processo mesmo, que você tem que fazer aquilo que você veio realizar, né? E aí eu lembro que eu relutei muito, porque eu não queria, né? Eu não queria mexer, porque quando... minha primeira experiência com atendimento, eu atendi uma pessoa da família, peguei carga e falei, não, isso aqui não é para mim, nunca mais vou fazer isso. E eu digo que eu fui convidada de uma forma bem incisiva pela minha equipe espiritual para seguir esse caminho, né? No sentido de que eles começaram a fechar todos os outros caminhos para que eu não tivesse mais escolha. Então, eu comecei a atender, na verdade, com coaching, não foi com terapia holística, trabalhando em processos de desenvolvimento de inteligência emocional, né, de processos internos ali. E aí, aos poucos, né, fui inserindo as terapias holísticas, eu trabalho muito com a linha dos orixás, com a linha dos comandos também, da Grande Fraternidade Branca, da Ordem Santa Esmeralda. E aos poucos esse trabalho foi se desenvolvendo, então hoje eu estou em mais um processo de transformação dentro do meu trabalho mesmo, que é uma nova etapa que eu estava comentando até com o pessoal, que é a etapa mais de trabalhar com a parte das ferramentas ascensionais, né? Então,
Semana que vem vai ter o meu curso, que é o Relembrar da Consciência Espiritual, justamente um curso iniciático com esse propósito da gente relembrar nossa consciência através disso, dos nossos veículos de ascensão, das geometrias sagradas, dos códigos. Desculpa, gente. Eu tô com a garganta bem ruim, decorrente de todos esses fatores aí. Então, peço paciência de vocês, mas vamos lá. Fica tranquila. Eu tive uma crise respiratória com essa função aí de toda a poluição, enfim, né? Então, tô com a garganta bem ruim. Então, o foco desse curso é justamente o processo ascensional, onde a gente vai trabalhar na questão de DNA. Então, da questão do DNA cristalino, da limpeza das contaminações, porque a gente tem todo um histórico estelar e um histórico dentro do planeta Terra. E aí entra o processo da codificação do novo humano em 6D. Porque essa nova codificação, ela tem a ver com o processo de DNA. A gente precisa resetar, como se fosse o nosso DNA, para uma estrutura mais harmônica, para que a gente possa fazer o salto quântico junto com o planeta. Porque o planeta ele já está, de alguma forma, vibrando numa frequência que já não se alinha mais à frequência dos seus próprios habitantes enquanto humanidade. E se a gente quiser entrar no processo ascensional, porque dentro desse processo de transição planetária, que é uma separação do joio e do trigo, ou você vai ou você fica. Então, a gente precisa começar a trabalhar esses processos internos, e esse processo interno, de acordo com o que as minhas equipes têm me passado, em conexão com a Ordem Santa Esmeralda, o Comando Siriano, tem a ver principalmente com essa parte do DNA. Então, esse curso vai ter vários códigos para fazer essa limpeza do DNA, esse reset, né? E, através das geometrias sagradas, auxiliar as pessoas no seu processo de relembrar a consciência espiritual. Então, como eu faço para me conectar com o meu eu superior? Como eu faço para começar a acessar os meus registros, né, as minhas experiências? Então, mais focado nisso, né? E surgiu a partir do livro que o pessoal me pediu para canalizar. Foi, inclusive, depois de um curso do Rodrigo Romo, depois do Voranandai Kyun, que eles me pediram para canalizar esse livro, e aí esse livro também vai lançar no mês que vem, o livro físico, e aí começar um processo mais em grupos do que propriamente com as terapias individuais, né? Mas hoje eu ainda trabalho com a parte da apometria, processos de limpeza, cura, expansão. E basicamente isso, pessoal. Esse é um pouquinho, resumidamente, a trajetória. Modesta, né? Modesta, basicamente. Então, legal, bacana. É um trabalho, assim, bem aprofundado que você faz, né? E a gente sabe que para um público mais restrito, né, Victória? Porque é aquela coisa, nem todos estão preparados e têm o entendimento, né, de todas essas ferramentas, de como utilizá-las, né? Então, independente do conhecimento que cada um, né, de nós tenhamos, o importante é buscar, né, diversas fontes e aquela que ressoa mais com você, né? Então, é um processo de autoconhecimento que você precisa ir aprimorando. Exato. Eu achei muito legal, foi uma sugestão sua, o tema da live de hoje, né? Falar um pouco da própria transição, desses aspectos importantes da ascensão, né, individual. E qual é a sua visão sobre a transição planetária, né? Porque o que tem mais aí falando é sobre transição planetária. Hoje em dia todo mundo fala, há várias vertentes, há várias narrativas sobre, né? E qual seria a tua visão em relação à transição? A transição planetária, se eu fosse escolher um termo específico, eu falaria sobre a separação do joio e do trigo, que é algo que é trazido por diversas linhas espiritualistas, desde, acredito, Chico Xavier e outras estruturas que foram grandes avatares cósmicos que estiveram aqui no planeta, né? E o que é basicamente essa separação do joio e do trigo?
A gente tem que entender, quando a gente busca entender todo o contexto Terra de forma mais aprofundada, como tudo começou, como tudo se desdobrou, os experimentos, as raças, enfim, chegou um momento em que, dentro das disputas que se tinha, porque a gente tem uma dualidade dentro dos mundos de experiência, a gente acabou entrando no processo, para quem nunca ouviu falar, da parte de Atlântida e Lemúria, num processo de queda de Atlântida e Lemúria, onde ocorreu como se fosse um reset no planeta, né? Então, esse reset gerou várias anomalias dentro das linhas do tempo, o que fez com que tivesse a necessidade de instaurar o que a gente chama de barreira de frequência dentro do planeta. E a partir disso, num novo momento da humanidade, essa barreira de frequência fez com que as pessoas perdessem a memória espiritual. Então, antes a gente vivia num processo de simbiose ali com a natureza, num processo de conexão mais direta, a gente tinha esse processo de conexão com a equipe espiritual, com o nosso eu superior, onde a gente tinha o conhecimento de que estávamos vivendo uma experiência. E depois dessa transição entre a antiga Atlântida e Lemúria e o novo início, que começou principalmente ali nos Sumérios, na antiga Grécia, antigo Egito, com a instauração da barreira de frequência, teve essa perca de memória espiritual, e aí a gente começou a vivenciar diversos marcos durante o nosso planeta. E diversas narrativas foram implementadas. Então, a gente tem aí questões de religiões sendo instauradas muito fortemente, né? Muito contexto devocional, dentro da matriz de controle, que a gente fala do sistema de crenças, tudo isso foram criadas narrativas e formatando e moldando a nova consciência daquela humanidade que tinha perdido a sua conexão, né? Devido a todos os processos de disputas de poder em relação ao que tinha dentro do planeta, né? E os processos de não cuidar também do nosso planeta, que é o planeta Gaia, que é um organismo vivo. Então, se a gente for olhar a parte histórica, a gente teve vários momentos, só que nunca a gente teve um momento como o atual, que as pessoas estão despertando e é um despertar em massa, né? Então, a gente teve ali, em 1983, a convergência harmônica, que foi uma estrutura junto com o príncipe planetário Saint-Germain, do raio violeta, onde se decidiu reduzir essa frequência da barreira, né? Onde se decidiu que ia começar um processo de aquelas almas que tinham ficado aprisionadas, que vieram experienciar e perderam a sua consciência, entraram no ciclo reencarnacional, permanecessem aqui, e essas pessoas elas precisavam retornar. O pulso da mônada já tinha dado tempo, porque a mônada, que é a nossa estrutura de criação primordial, ela se desdobra para experienciar. E quando dá o tempo das experiências dentro de alguns quadrantes, a gente é convidado a retornar. Por isso que eu chamo do pulso do despertar, né? É o momento que a gente começa a se questionar a realidade, a questionar as nossas crenças, o que a gente está fazendo aqui, será que é tudo isso aqui que existe, o que tem além? Então, nada mais é do que esse pulso do despertar vindo através da nossa mônada. E com a barreira de frequência um pouco menos densa, esse despertar começou de uma forma muito mais acelerada. Então, diversos seres vieram para cá, encarnaram aqui de uma forma muito mais intensa, para despertar numa missão coletiva as pessoas, né? Então, a gente está passando por uma transição planetária que é um despertar em massa de diversas pessoas. Em contrapartida, quando a gente fala do jogo cósmico, que é essa estrutura entre a dualidade, a gente vai ter muito ali onde outras estruturas que querem manter a dominação sobre as pessoas, a massa de manobra, o sistema de crenças, estão agindo fortemente para que esse despertar não aconteça. Então, a gente viu um avanço, especialmente um avanço tecnológico, muito forte nas últimas décadas, né? Coisa que demorou anos e anos, e décadas e centenas de anos para acontecer, aconteceu de forma muito rápida. Então, por que não aconteceu antes?
porque não se tinha interesse em acontecer antes. Não quer dizer que a gente não tinha essa tecnologia. Não se tinha esse interesse. Então, a tecnologia ela é muito positiva. Então, esses dias me perguntaram, o que você acha das IAs? A tecnologia ela faz parte do desenvolvimento de qualquer planeta, de qualquer civilização. Mas a gente tem que entender qual é o objetivo disso. Porque dentro da espiritualidade a gente tem diversas tecnologias espirituais também. Só que na Terra a gente vê um movimento dentro da fisicalidade, onde o objetivo dessa tecnologia é cada vez mais o afastamento da essência, né? Onde a gente vive cada vez mais para fora, onde a gente vive mais no piloto automático, onde a gente depende mais das redes, onde cada vez mais a gente tem diversos casos de ansiedade, de depressão, de diversos distúrbios emocionais e mentais, decorrente desse afastamento da nossa essência, né? E não para por aí, a gente tem a estrutura da alimentação, que cada vez é uma alimentação menos natural, mais tóxica. Isso influencia direto na questão do nosso pensamento, na nossa questão emocional, porque o sistema endócrino é totalmente conectado com a parte emocional e a parte mental. Então, a gente vê uma extrema dualidade acontecendo. Isso, de fato, é a separação do joio e do trigo, onde, de um lado, todos estão sendo chamados, mas nem todo mundo vai acessar esse chamado e querer, de fato, despertar. Então, você tem, dentro dessa encarnação, eu considero que seja a encarnação mais importante que cada um de vocês tem aqui, porque vocês estão tendo a oportunidade de ter conhecimentos e acessar conhecimentos ocultos que a gente não tinha acesso durante muito e muito tempo. Então, a possibilidade realmente de despertar a consciência e de acessar níveis muito mais elevados de compreensão. Em outro lado, a gente está tendo a possibilidade desse avanço tecnológico, dessas sugestões do meio, cada vez mais intensas. Então, a gente se vê numa encruzilhada. Que caminho a gente vai seguir? O caminho da alma, o caminho da natureza, o caminho da elevação. E como que eu sei que é esse caminho? Sempre o caminho da alma me leva para um lugar de tranquilidade interior, um lugar de pacificação, um lugar onde eu me conecto cada vez mais com o entendimento, com a clareza, que eu saio das ilusões. O outro caminho te traz cada vez mais ilusões, apegos, medos, dependências do sistema e vai te gerar o oposto, as ansiedades, as crises, né? A falta. Então, eu tenho que começar a despertar minha consciência para entender que caminho eu estou seguindo na minha vida, dentro dessa transição planetária. Né? Entender que existe muito mais do que isso aqui e que caminho que eu realmente escolho. Porque tem muita ferramenta e muitos seres para nos auxiliar nesse processo. Mas o processo é individual. Se eu não escolher trilhar este processo, eu não vou conseguir passar de nível, passar de layer, né? Então, eu resumiria a transição planetária justamente nessa separação do joio e do trigo. Então, ou você aproveita a sua encarnação para fazer o processo ascensional de fato e assumir a sua autoridade energética dentro do seu processo, ou você cada vez mais vai ficar a massa de manobra, cada vez mais aprisionado, cada vez mais dependente do sistema, né? E aí, depois, para sair disso, vai se tornar cada vez mais difícil, porque é só o começo desse avanço, né? Então, são escolhas dentro do processo. Com certeza, muito bem. E você acha que tem um ápice aí da transição? Dizem muito que é em 2030, 2027, se eu não me engano, que é a convergência das linhas temporais, né? Mais ou menos programada para isso. Você acha que tem um pico de grandes, vamos dizer assim, acontecimentos, porque a transição já ocorre há muito tempo. E essa separação já está ocorrendo há muito tempo, né? Mas você acha que tem algum marco específico, né? Sei lá, de data, de ano, que poderia, de repente, isso ficar ainda mais evidente para aqueles que ainda não estão despertos? Existem muitas previsões, na verdade, inclusive o Chico Xavier trazia muito o ano de 2026, né? E existiam algumas previsões que
falavam sobre poderia até ser antes, porque estava previsto uma grande guerra nuclear, que a gente teve momentos de muita tensão entre diversas sociedades aí. Porém, a gente tem que entender que as previsões, elas consideram o momento atual e que o futuro ele é plástico e relativo. Então, eu não gosto particularmente de me conectar muito a previsões específicas, porque eu sei que muita coisa muda e muita coisa acontece, né? Então, sim, a gente pode considerar que nos próximos anos, especialmente a partir de 2026, né, 2030, 2032, dependendo, porque eu digo que os Atlantes, não é para botar medo em ninguém, mas eu digo que os Atlantes e os Lemurianos num dia estavam na natureza conversando sobre vários processos e no outro dia estavam todos abaixo d'água, né? Então, esse processo a gente nunca sabe quando de fato vai acontecer. Se vai acontecer de fato, quanto tempo tem essa estrutura da humanidade, se vai acontecer um reset, tudo isso é algo muito que fica num campo de ideias, né? Mas o que a gente vê é um processo mais acelerado, porque existe sim uma agenda, né? E essa agenda ela está sendo cumprida, se a gente for realmente estudar profundamente essa questão de como funciona, né? As ordens que regem este planeta, como funciona esse script. Eu gosto muito de dar um exemplo dos Simpsons, né? Os Simpsons jogam na nossa cara que existe uma agenda, porque tudo que acontece, eles já criaram o desenho que já foi transmitido. Então, você não sabe fazer agenda, olhar como funciona a agenda, olha os Simpsons. E aí logo você vai ver alguma coisa acontecendo, né? Então, eles não escondem nada. Tem até aquela revista The Economist, que fala sobre vários movimentos ali dessa agenda, né? Então, tem muitas coisas para acontecer, tá? Inclusive, esse avanço tecnológico todo, a questão de outras estruturas ali, das IAs, dos chips, enfim, né? Do que vai ser feito a partir disso. Só que a gente sabe que dos dois lados acontece. Quanto mais luz, mais sombra, e vice-versa. Quanto mais sombra, mais luz. Então, o planeta Terra também está acontecendo esse processo, né? Como organismo vivo, ele já está fazendo processos de depuração, ele já está expulsando diversas consciências, e muito do que tem acontecido também é um processo de desencarne em algumas estruturas em massa, porque essas estruturas, elas não precisam mais viver nessa frequência. E isso, às vezes, é difícil das pessoas entenderem, que muitos eventos em massa acontecem para despertar a estrutura planetária, e que muitos desencarnes acontecem porque existem seres que não precisam mais viver essa frequência. Porque tem muita coisa para acontecer ainda nesse processo de purificação planetária, que é um organismo vivo. A gente acha que só a gente, no processo de transmutação, vai passar por catarse. A Terra também passa. E ela também vai expulsar aquilo que já não está alinhado, só que a Terra é muito resiliente. A gente tem muita oportunidade, né, dentro do processo, né? Então, sim, eu acredito que nos próximos anos a gente pode esperar grandes movimentos aí dentro de questões tanto planetárias, de questões anomalias, enfim, da natureza, e outras questões manipuladas, né? Onde cada vez esse movimento vai estar mais intenso. Mas eu acredito que o processo não é a gente entrar num desespero, num medo, né? Eu só tenho 1 ano, eu só tenho 2 anos, eu só tenho X anos. Não, a gente não sabe. De fato mesmo, a gente não sabe. Eu digo que eu só acredito vendo, né? Daqui a pouco eu estou vendo aí. Mas que a gente possa aproveitar o nosso processo atual para fazer o que a gente tem que fazer agora. Para que quando algo acontecer, a gente esteja na nossa melhor versão, na mais harmônica, para poder, se for sair daqui, conseguir entrar no processo ascensional e não ficar preso, que nem muitas almas ficaram na queda de Atlântida e Lemúria. Né? Victor, você falou, né, uma coisa bastante importante, né? A gente fala muito, né, do inconsciente coletivo, mas também tem o despertar coletivo, né? E aí isso vai fazer
com que o processo de ascensão, né, se torne, no caso, quem está despertando coletivamente, se encaminhe para esse processo, né? E você podia falar um pouquinho do processo de ascensão? Sim. O processo de ascensão, gente, começa justamente com esse despertar, né? Esse questionamento, esse pulso do despertar. A gente começa a questionar a nossa realidade, entender sobre a nossa essência muito além desse corpo físico. Só que a ascensão, de fato, ela se dá por 2 fatores principais. Primeiro fator, o conhecimento. Segundo fator, o coração. Então, é também a união entre o campo do sentir e o campo da abertura da nossa visão, coração e pineal, né? Algumas linhas falam muito de um lado e muito do outro. Eu, particularmente, acredito na integração. Da integração das polaridades, na integração das dualidades, né? Que é muito que o Sanat Kumara, que foi o fundador da Grande Fraternidade Branca, Jesus Cristo e diversos outros avatares vieram nos ensinar. O conhecimento é você entender o quê? Bom, isso aqui não é só o que existe, isso aqui é um jogo. E se eu for raciocinar um pouquinho, eu vou entender que tudo tem um padrão. Tudo segue um script, né? Eu crio a minha realidade. Poxa, aquilo que eu estou vibrando, que eu estou pensando, eu começo a ver aquilo materializado na minha vida. Né? Eu começo a ver as narrativas e como tudo funciona. Eu começo a ver os movimentos em bando. Eu começo a entender que essas conexões, essa intuição, esses acessos, né? Esse campo energético, não é uma loucura. Então, o conhecimento, ele me desperta para além da matriz de controle, que é o quê? Eu sair desse sistema de crenças que foi muito bem implantado no meu campo. No momento que eu entendo isso, quando eu faço o meu processo de desencarne, eu consigo não ser tão facilmente enganado. Porque aí, quando ocorre o processo de desencarne, a gente fala ali dentro das estruturas dos ensinamentos tibetanos, ocorre o que chamamos de passagem dos bardos. Nessa passagem dentro do holograma Terra, os nossos pensamentos, que hoje são desacelerados, eles já não ficam só na nossa mente, eles se projetam na nossa realidade, no campo astral. E a gente se aprisiona justamente pelos nossos próprios hologramas. Porque aquelas pessoas que têm um pensamento acelerado, que não conseguem estruturar o seu pensamento, que não conseguem parar de pensar em um momento, pensa que no momento da passagem do desencarne, tudo isso cria diversas realidades. E aí o que acontece? A própria pessoa se perde dentro das suas cocriações, dentro dos seus enredos. Isso é um mecanismo de mão cheia para aqueles que querem te manter aprisionado dentro do layer terra, utilizarem as suas próprias fraquezas, né, o seu próprio sistema de crença, para te induzir a reencarnar de volta, para te induzir a continuar nessa matriz de controle. Quando você compreende como as coisas funcionam, ou seja, adquire o conhecimento, entende que existe o além, então a gente tem a estrutura dos comandos estelares, do eu superior, diversas estruturas ali, entende como funciona o processo de hologramas. A gente começa a não ser tão facilmente enganado. Então, o processo de ascensão, ele se torna mais fácil, né? Um exemplo, a gente tem a estrutura ali do nosso lar, que é uma colônia espiritual, mais conectada com a parte espírita, só que ela está dentro do holograma Terra. Porque o campo astral, ele faz parte do holograma Terra, então, ou seja, ela está dentro da barreira de frequência. Pela crença e dogma religioso que eu tenho, a partir de acreditar que eu preciso reencarnar para poder aprender e que só existe campo astral, terra e umbral, eu vou ser facilmente levado a voltar a reencarnar. Como eu tenho uma estrutura de crença religiosa que eu sou pecador, dificilmente eu vou para o que eu considero de colônias ou centros de reabilitação. Eu acabo indo para o umbral, que aí é aprisionado através das minhas próprias crenças, medos e falta de conhecimento. Até que alguém venha me resgatar. E aí eu entro no processo encarnacional todo de novo. No momento que eu tenho esse conhecimento,
eu já passo adiante nisso. Por quê? Não é ninguém que vai chegar, nenhum zombeteiro que vai se fazer ali, né? Vai plasmar uma frequência, um holograma de Jesus Cristo, de Mãe Maria, ou conforme aquilo que você acredita, que vai te dizer, olha, meu filho, vem comigo que a gente vai te guiar para um centro de tratamento e depois você volta a reencarnar. Quando você tem conhecimento, você tem direito de dizer assim, não, negativo, eu não preciso reencarnar. Se eu tenho coisas para cumprir dentro do meu processo, eu cumpro no plano astral. Mas ninguém pode me obrigar a voltar. Isso é a autoridade energética que você desenvolve através da busca pelo conhecimento. Esse é um caminho da ascensão. O outro caminho da ascensão, que é o campo do coração, que é o caminho do coração, do sentir, é justamente a gente relembrar essa nossa conexão com a nossa essência divina. Então, o que acontece? Somos dominados principalmente pela rede neural, pelas crenças e narrativas. A intuição, a mediunidade, a conexão com o mundo espiritual se dá no primeiro pulso. Então, qual a diferença entre intuição e paranoia? É aquilo que vem antes de eu levar para a mente e gerar um monte de problemas e questionamentos. Só que a gente perdeu essa capacidade de perceber essa informação do campo do sentir, de sentir amor de fato, porque a gente está muito no campo mental. Então, o caminho do coração é justamente a gente aumentar essa frequência do campo do sentir, desses acessos através, muitas vezes, de um trabalho interno, de meditações, de um trabalho de conexão interior, de purificação do coração, de libertação das densidades, para ativar essa chama trina e ir para esse campo do sentir. Porque esse campo do sentir, um coração purificado, ele eleva a nossa frequência vibracional. E essa frequência vibracional mais elevada se torna incompatível com determinados planos mais densos. E aí eu começo a entrar no processo ascensional. Então eu acredito que a gente não deva entrar só num caminho ou só no outro. Porque de nada adianta eu ter todo o conhecimento do mundo e não ter o campo vibracional e energético para entrar no meu processo ascensional. De nada adianta eu também só me conectar com o campo do sentir, se eu vou entrar no processo da inocência, da ingenuidade, facilmente vou ser enganado, porque vão me dizer que isso é bom, que eu vou encontrar minha família de novo, que eu vou viver experiências importantes. Então, os dois caminhos dentro do processo ascensional são importantes, na minha visão. Complementa o outro, né? Exato. E é justamente por conta disso que é importante a pessoa se desprender das questões do apego, né? Porque não adianta você trabalhar toda a questão coração e conhecimento, só que você é apegado, e quando a gente fala de apego aqui, não é só questões de recursos materiais, carro, casa, enfim, não, é família também, que é algo que é muito precioso, que é muito difícil da gente se desapegar. Então, se ocorre um desencarne, mesmo a pessoa no processo elevado ali de conhecimento, com todos esses conceitos que você levantou, olha, eu desencarnei, eu não admito que de repente alguém me convença a reencarnar, mas se lembra, pô, tem alguém lá me esperando, tem alguém ali que eu preciso estar ainda, que eu preciso estar perto, né? Então, eu acho que isso talvez seja a coisa mais complicada, até para muitos estudantes avançados, assim, eu não sei o que você acha, mas é muito complicado, né, quando você fala de família, né? Na teoria, a gente entende todos esses processos, como ocorre, né? Pelo menos imagina como seja, mas aí quando você se coloca num contexto, aí bate, né? Fala, poxa, aí a parte emocional mental, emocional toma conta, né? E aí você tem que ter um discernimento muito grande para saber separar as coisas, né? Eu acho que é onde o calo aperta para muitos. Com certeza, né? E a gente consegue ver isso quando algo acontece na nossa vida que nos desestabiliza de alguma forma, né? Que sai do nosso script que a gente montou ali e ver como a gente reage de maneira tão intensa ou, diria assim, negativa com aquela situação. E aí a gente vê o nível que está o nosso apego, né? E isso, em tese, faz parte das narrativas do sistema de crença, por acreditar que a gente só tem essa família, só tem esse contexto, só tem essa vida. Então, isso foi muito moldado para que a gente crie o apego, né?
No momento que eu acredito que eu só tenho esse corpo, eu só tenho essa família, e que não, isso aqui não é uma experiência, isso aqui é a minha única vida, eu começo a não querer que isso aqui finalize. Então eu crio uma narrativa na minha mente, que é com base no sistema de crenças, que a morte é algo ruim. Que a morte tem que ser sofrida, tem que ser dolorosa, que se um ente querido morre, meu Deus, isso é um sofrimento, e que se eu não chorar, eu sou uma pessoa horrível. Então a gente vai entrando dentro desses processos e a gente se perde. Então o conhecimento e o trabalho interno é a gente cada vez mais enxergar isso aqui como uma experiência. E quando eu falo desapegar, quando eu começo a perder coisas na minha vida, daqui a pouco eu perdi um carro, por exemplo, ou alguém morreu, não importa o que seja, né? Esses dias eu estava me perguntando sobre isso para uma coisa pequena. Eu perdi o meu top de academia e eu adorava aquele top. E eu fiquei muito chateada de perder aquele top, porque eu não sabia onde é que eu tinha enfiado. E aí um estalo de consciência veio, tá, é só um top. Por que eu estou apegada nisso? Mas é para a gente perceber o quanto a gente não deixa as coisas ir na nossa vida. E o desapego não quer dizer, dentro do mundo material, que você não possa ter. Isso é uma outra distorção. Que aí a gente entra no processo de, eu não posso viver a matéria. Eu não posso ter as coisas materiais, eu não posso desfrutar da materialidade. Isso é uma completa distorção. A matéria é uma manifestação da experiência física. Então, você pode e deve experienciar isso aqui. Mas se a sua vida mudar do dia para a noite, se você tiver que mudar de emprego, se você tiver que ir para outro país, se você tiver... O que for que aconteça, se terminar o seu relacionamento, é a sua consciência que tem que entrar no jogo e entender. Se finalizou, terminou a experiência. Agora eu vou para outras novas experiências, né? E isso, gente, ninguém consegue fazer por nós, senão nós mesmos. Que é o que? Onde está o nosso foco, né? E aí, entre os ensinamentos herméticos, o Kaivalho, se o nosso foco está sempre na perda, na falta, que eu não vou ter, eu não consigo olhar para o outro lado da dualidade, da lei da polaridade. Que é o quê? Tudo que sai da minha vida me dá uma nova forma, uma nova experiência de outras coisas acontecerem. Eu digo que, da mesma forma que, como bebês, a gente está no útero da nossa mãe, que é uma experiência ali, por mais que sejam 9 meses, para um bebê que está sendo gestado ali, é uma vida toda. E se ele não sair daquele útero, se ele não morrer naquele estado, ele não vai conseguir ir para outro nível. A nossa morte dentro dessa experiência é a mesma. Tem uma passagem do livro tibetano dos mortos, que é sobre essa passagem dos bardos, que fala o seguinte: o Deus da morte, ele vai arrancar a sua cabeça, os seus braços, você vai sentir uma dor tremenda, mas depois você vai sentir a libertação. O que significa isso? Nessa passagem, para que a gente possa entrar no processo ascensional, a gente tem que desapegar desse corpo. A gente tem que mergulhar no desconhecido mesmo com medo. Entendendo que a gente vai viver novas experiências, entende? Então, é um processo de tomar consciência e, desde agora, a gente ensinando a nossa mente que as pequenas perdas que consideramos diárias não são perdas de fato. São experiências que finalizaram e que abrirão portas para novas experiências, né? A gente sabe que, na prática, isso é desafiador, mas através do processo de... direcionamento mental, de mudança de crenças, eu consigo criar, através da minha neuroplasticidade também, novas formas, pensamentos. E esse processo, quanto mais eu faço, mais se torna leve. Então, quanto mais eu fizer na minha vida, né, quanto mais eu desapegar, eu vivo a experiência no máximo que eu tenho para viver. Mas acabou essa experiência, não olho para trás, vida que segue. Né? A gente tem que começar a ensinar a nossa mente a isso para o processo se tornar mais natural. Vi que é legal também falar, talvez acho que tem sentido, não sei. E não é o desleixo, não é não tem problema. Passou com muito respeito, deixar essa experiência com respeito, né? Assim, e não uma coisa. Tá bom, é mais uma. Não, assim, acho que tem todo um aprendizado ali, né? E também a questão material, não é assim, amanhã eu compro outro. O desleixo são duas coisas, uma linha bem tênue, né? Assim,
um excesso do valor ou nenhum valor, né? Então, também achar essa medida certa, né, também. Dentro desse entendimento da transmutação na parte do mentalismo, a gente entende que se a gente está muito conectado a uma polaridade, é necessário que a gente aprenda a ir para outra polaridade para depois encontrar o caminho do meio. Então, isso pode acontecer com as pessoas. De repente, elas se enxergam muito apegadas, elas resolvem trilhar um caminho do desapego e vão para outra polaridade, que é o que a gente chama popularmente de 8 ou 80, né? Então, eu experiencio ambos os lados. Só que através da minha consciência, eu começo a entender esse caminho do meio. E aí entra, considerando esse processo encarnacional, o que muitas pessoas dentro da espiritualidade não entendem e ficam indignadas. Eu não queria estar aqui na Terra. Eu não gosto de estar aqui. Eu nego a minha experiência. Eu quero sair daqui. Esse planeta é horrível. Isso aqui é uma prisão. Gente, como que você acha que você é evoluído, mestre ascensionado com esse tipo de mentalidade? O problema não é o planeta Terra, não é a experiência em si. É como você vive essa experiência. Então, faz parte do nosso processo ascensional honrar essa experiência e vivê-la da melhor forma possível. Entende? Porque senão a gente entra no quê? Sai de um holograma e entra no outro. Então, eu saio de um holograma que eu não quero a Terra e entro no outro holograma que, agora eu só quero comandos estelares, eu só quero sair daqui. E quem te disse que isso não é uma nova realidade paralela holográfica que você está entrando? E esse é o processo de desapego. O viver no agora. Eu vivo da melhor forma a experiência que eu estou vivendo, eu honro e desfruto ela da melhor forma. E no momento que ela finalizar, eu sigo a minha vida. É igual aquele filme, eu não sei se você já assistiu, 13º Andar. Ótimo. Porque a pessoa está numa realidade, é uma realidade dentro de outra realidade, e a gente aí pode ser inesgotável, né? Você, eu não sou daqui, eu sou da família dos felinos. Aí você volta para lá, aí depois você entende que você está numa outra realidade, né? Enfim, aí isso vai se perpetuando inesgotavelmente. E ainda mais em tempos, né? Quando a gente fala muito sobre espiritualidade, transição, esse meio espiritualista tem muito a síndrome estelar, né? Todo mundo quer ser das estrelas, todo mundo é de Arcturus, é de Sírius, e se gaba, né? E se gaba. Então, mais um holograma, né? Então, é ter esse discernimento. E a gente tem o entendimento também, Victoria, que a nossa oportunidade encarnacional aqui na Terra, grau, a taxa de dualidade aqui é absurda, é muito grande. Então, quanto mais a gente adquirir bagagem de experiências, de superar os desafios, e quando for embora, levar isso com lucidez, maior é a nossa chance de ascensionar de uma forma assim muito mais lúcida, muito mais rápida, né? Sem passar por esses entrames aí, né? Exatamente. Então, é importante mencionar isso, né? É puxado? É difícil? Mas é estudo, é conhecimento e é o que você disse, né? É trazer o mental com o coração o tempo todo ali, o alinhamento, né? Dessas duas coisas. Exatamente. A ascensão é diferente da iluminação, né? Porque quando a gente fala em iluminação, a gente está focando num processo multidimensional muito mais sutil e elevado, que é a reconexão com a nossa estrutura de eu superior. E aí, num gradiente de energia, a gente tem que ter um gradiente de positividade praticamente beirando a 100%. Esse é o processo de iluminação. A ascensão, não. A ascensão, dependendo até, a gente consegue, do nosso nível de dualidade, conseguir chegar para além da barreira de frequência, né? Mas a ascensão é de fato você conseguir sair da fisicalidade. E o que é na questão literal da palavra, né, o significado literal? Você subir, né? Você subir de frequência, você subir de layer. Então é você sair dessa frequência dimensional e acessar uma nova frequência. Só que aí é que tá. O que as pessoas não entendem é que para acessar essa nova frequência, eu preciso sair daqui já vibrando nessa nova frequência.
Então, se eu não fizer o meu trabalhinho aqui muito bem e ficar negando essa experiência, eu não vou conseguir sair daqui só porque eu quero e chegar numa outra frequência. Não é fácil assim, né? Mas, vamos lá. Questões práticas, né? A pessoa, ela tem uma média, vamos colocar dessa forma, né? Eu tenho, Cristiano, eu tenho, ao longo do dia, 200 pensamentos positivos, 50, vai. De repente eu penso um pouquinho, a pessoa pisou no meu calo, eu fiquei meio mal-humorado, enfim. Como que é feita essa conta, assim? Como que se estabelece essa frequência que a pessoa ela vai adquirir para se tornar elegível para ascensionável, né? É meio complicado, né? Porque a gente não consegue se desvincular assim das questões mais pesadas ao longo do dia. Mais hora, menos hora, aparece algum pensamento, alguma preocupação, alguma dívida, alguma coisa nesse sentido, né? É muito impulso, né? A nossa questão instintiva, né? Muito ligada às questões mais básicas, o tempo todo, né? Se a gente não tem esse domínio, e as questões endocrinológicas atuam de uma forma muito mais ativa. Então, é um autodomínio, né, Victoria? Exatamente. Falando de uma forma mais prática, a gente tem que entender que cada campo, cada layer, cada estrutura, né? O que ela é? Nível vibracional, uma estrutura ali de experiência. Vai ter o que aceita ou não desse nível de dualidade, desse percentual de dualidade, né? E para a minha ascensão ocorrer, o meu percentual de dualidade tem que estar acima do que eu tenho aqui na Terra, e o que eu tenho aqui na Terra é um percentual de dualidade do polo, vamos chamar de negativo, muito maior. Então, a gente tem um índice de dualidade muito maior no polo negativo do que no polo positivo. Para que eu possa entrar no processo ascensional para além da barreira de frequência, eu preciso ter isso oposto. Então, o que os comandos me trazem, basicamente, a nível de percentual, por exemplo, né? Tem que estar pelo menos ali uns 70% acima. Mas para eu entender, eu quero viver depois daqui, porque eu posso co-criar minha realidade, eu quero viver uma experiência daqui a pouco em Arcturus, ou em Sirius, ou em Pleiades, ou em outras estruturas de comando. Essas raças em específico vão ter o seu índice de dualidade. E algumas delas, por exemplo, Sirius e outras estruturas, eu tenho que ter um índice de harmonia acima de 85%, para eu poder ser aceito dentro dessa estrutura. Como que eu vejo isso na prática da minha vida? Caso eu não tenha isso, aí eu provavelmente vou ficar o quê? Abaixo, né, ainda dentro da barreira de frequência, mas eu posso trabalhar como amparador. Então, eu vou auxiliando nos processos, eu me trago através da minha ressonância interna a conexão com algum tipo de trono, de algum tipo de estrutura. Então, tem pessoas que vão trabalhar em estruturas com Aruanda, na linha dos orixás, dos exus, dentro desses tronos. Outras estruturas com os mestres ascensionados. Então, você é direcionado conforme o seu nível de frequência e aquilo que você tem que realizar. E aí, dentro dessa estrutura, mesmo que esteja abaixo do layer, eu tenho um índice de contaminação muito menor. Eu consigo ir fazendo os meus trabalhos com menos dualidade, e aí eu consigo ir aumentando meu índice de positividade para cada vez mais acessar níveis superiores, né? Na prática do nosso dia a dia, a gente tem que entender o quanto no dia a dia eu consigo me manter harmônico. O quanto a maior parte do meu dia, porque a gente sabe, conhece muitas pessoas que vibram só na reclamação, vibram só na teoria do caos, no que pode dar errado, só no problema. O foco delas está nisso. Então, você já percebe que o índice de dualidade delas é muito maior do que o índice de dualidade na parte negativa, é muito maior do que na parte positiva. Por isso que é um trabalho de alquimia mental, de transmutação. Porque você começa a levar a sua energia e o seu foco para aquilo que você quer e não para aquilo que você não quer.
Então, eu começo realmente a perceber o quanto eu consigo me manter em harmonia. E para isso eu tenho mecanismos para me auxiliar, né? Quais são esses mecanismos? Por exemplo, o contato com a natureza. A natureza, a frequência da natureza me revigora. A pessoa ela tem que estar numa dualidade extrema negativa para que ela não vá na natureza e não se sinta melhor, para que ela não olhe uma paisagem e não se sinta mais leve. Então, a natureza, estar perto da natureza me revigora. Ter hábitos harmônicos no meu dia a dia, o que eu chamo de rotina ascensional, né? Você cuidar mais de você, do seu corpo, fazer atividade física, se alimentar bem, meditar, entender quais as práticas são importantes para te manter em harmonia, né? Você se afastar de lugares e ambientes que te densificam. Porque, de fato, gente, o processo do despertar, a gente vê, é para poucos. Então, quando a gente começa esse processo que a gente chama de se sentir sozinho, é porque a frequência muda e a gente não frequenta mais determinados lugares. Não consegue conviver mais com determinadas pessoas porque isso puxa a nossa energia para baixo. Então, é a gente fazer escolhas de forma consciente em prol da nossa elevação, em detrimento daquilo que está cada vez mais nos densificando. E, a partir disso, trabalhar nos processos que eu comentei do caminho da ascensão pelo conhecimento e pelo coração, para a purificação interior e para a elevação da consciência, fazendo mudanças no seu dia a dia. Lembrando que as mudanças, poxa, você está há quantos anos, milênios, vivendo de uma forma e um padrão. Não é do dia para a noite. Mas se você realmente se dedicar a isso, você vai ver mudanças importantes na sua vida. Como eu tenho a questão de o meu interior é um reflexo, reflete o meu mundo exterior, eu começo a ver que as coisas na minha vida começam a fluir a partir dessas mudanças. Começam a ficar menos densas, menos pesadas. Quem eu preciso se conecta à minha energia, pessoas novas aparecem. Então, eu vou me sentindo mais leve à medida que eu mudo essa frequência, né? Mas é isso, né? A gente colocar na nossa... impregnar a nossa rotina de coisas boas, né? São escolhas. São escolhas, eu tenho observado muito uma mudança significativa em alguns aspectos, comportamentais até, e é claro que é uma construção, mas o yoga, para mim, tem feito muita diferença, porque eu, naturalmente, sou uma pessoa mais agitada e reativa, né? Eu sou uma pessoa, é da minha estrutura isso, mas é algo que eu brigo comigo também. E vivenciando o yoga todos os dias, os processos meditativos, dos asanas, dos pranayamas, a respiração, o quanto a respiração faz a diferença, faz muita diferença. Então, eu consigo ser uma observadora de mim mesma em momentos tempestivos, em momentos desafiadores, em momentos em que eu vou reagir. Então, coisas que eu não parava antes para pensar, hoje eu paro, eu reflito, eu observo mais. Claro que é um processo, né? Não estou pronta, longe disso. Mas, assim, eu já me encontro numa satisfação maior, né? Em relação ao que eu comparo, sei lá, um ano antes, né? Até menos, 6 meses antes, né? Não precisa ser nem um ano, até 6 meses, assim. E esse caminho que eu quero seguir, assim, sabe? Da leveza, da tranquilidade, de você ser para você aquilo que você quer ser para o mundo, entende? Sem querer provar nada para ninguém ou mostrar nada para ninguém, mas é um processo e é um conjunto de fatores, né? Que torna a gente ascensionável aí, né? Mas é interessante que a Lari está falando, porque o que acontece? Você comentou a respeito da conexão com a natureza, né? E cada vez mais eu percebo essa dificuldade, porque a gente, para estar em um nível um pouco mais elevado de consciência, tem que recorrer às práticas de meditação, yoga, enfim, qualquer outra prática, porque a gente está cercado de uma selva de pedra, né? Cada vez mais a conexão com a natureza é muito mais escassa. Prédios sendo levantados todos os dias, né? Então, a necessidade de se ter essas práticas hoje, acho que nunca se fez tão necessário assim. Né? Então, eu
quem vive no meio do mato é privilegiado. Com certeza. E além da apometria, né, que mudou muito a nossa vida, tá? Na questão de proteção, de autodefesa, de você entender o que são as energias, principalmente essa questão dual, né? É obsessor, tudo obsessor. Muitas vezes você é seu auto-obsessor, você se auto-obsessor. Então, assim, na verdade, são ferramentas. Começa na auto-obsessão, né? Começa, né? Tudo é aí, né? E aí você abre campo para a atuação do campo obsessor mesmo, né? Então, eu digo que é um conjunto aí, yoga para trazer essas questões mais internas, esse autocontrole, e a apometria para uma autodefesa, para você ter esse conhecimento também, são ferramentas para nós aqui fundamentais. E o ancoramento, né? Ancoramento, com certeza. Saber a respeito da utilização do ancoramento, solicitar o ancoramento sempre que necessário. Os nossos banhos de ervas, que são semanais aqui, para refazer, né? A gente sempre dá as dicas aí dos banhos para energizar, para descarrego, né? Porque a gente acumula miasmas, formas, pensamentos, acumula a sujeira mesmo e precisa sempre se limpar, né? E todo esse conhecimento vai desmistificando, né? Então, assim, banho de ervas, mas eu não acredito nisso, né? Então, a Lari falou, é real, né? A gente vai aprendendo e vai utilizando, entendendo que é uma coisa só integrada, né? Que não existem religiões, assim, uma única coisa, né? E as energias, né? A gente muitas vezes tem medo da energia, né? Sendo que nós somos energia, né? Então, quando a gente passa a entender tudo isso, a gente vai, clareando e tira um peso, tira medo, tira todos esses medos embutidos na gente ao longo dessa existência ou de outras, né? A gente vai, esses registros aí vão se resolvendo, aí né? Diluindo, né? E aí fica tudo mais leve, né? E a apometria, ela é uma ferramenta muito interessante para trabalhar isso, porque muitas questões a gente traz como uma tendência de outras experiências que a gente teve, tanto dentro da Terra quanto fora daqui. Então, aí a gente entra no aspecto de vários contratos, né, e manipulações, hologramas que foram criados nas linhas de tempo, decorrente de grupos, enfim, estruturas que a gente vivenciou. Inclusive, essa parte que você comentou, Lari, da reatividade, muito disso tem fundo em todos esses processos de experiências desarmônicas em outros momentos, né? Onde a gente teve que entrar num processo de luta, de disputa, de se proteger de alguma forma, né? De criar formas de se defender. Então, a gente entra num processo com a reatividade que nada mais é que uma defesa, porque eu tenho que estar o tempo todo alerta. Só que isso são programações que tem no campo, e a apometria ela auxilia a fazer essa limpeza nas linhas do tempo, para ir quebrando esses contratos, para ir limpando essas programações, né? E removendo esses registros e essas memórias de disputa. Só que aquela história, se você não tiver junto a mudança da consciência, né? Acaba que você está só ali limpando e sujando, né? Então é interessante. Todo. E essas práticas são essenciais. Então, eu digo que hoje, cada vez mais, eu tento criar uma rotina simplificada, onde eu não precise ter vários processos e consiga, de fato, focar naquilo que é essencial para mim. Porque o que eu mais vejo as pessoas em atendimentos ou em cursos, enfim, elas não se conectam com aquilo que é básico. Se você não fizer o básico na sua vida bem feito, não tem processo ascensional, não tem equipe espiritual, não tem ninguém que vai te salvar de você mesmo. E o que é o básico bem feito? Você cuidar de você. Então, você quer que alguém te dê uma fórmula mágica, mas você tem todas as ferramentas na sua mão e você não arruma tempo, porque você justifica sempre no externo, você não arruma tempo para cuidar de você. E aí aquela história, né? Se eu não arrumo tempo para cuidar da minha saúde, eu vou ter que arrumar tempo para cuidar da minha doença. Então, o que eu escolho dentro da minha vida, né? Cultivar diariamente o tempo para fazer uma prática interna que me eleva, que me purifica, que me faz me tornar uma pessoa mais pacífica. Eu cuidar da minha saúde, da minha alimentação. Ao invés de final de semana eu ficar indo para casa de amigos, bar, porque tudo é energia. Eu digo que eu sou uma pessoa muito antissocial, na verdade, né?
Eu não converso com os meus amigos, reclamam que eu não converso com eles no WhatsApp, em lugar nenhum, e às vezes eu não vou fazer as coisas porque a gente que é terapeuta, trabalha com energia, já demanda muita energia para fazer isso. E cada vez que você vai interagir em determinados ambientes, é a energia que vai ali também. Então, às vezes, você tem que fazer escolhas no seu processo que, poxa, eu tenho que me cuidar primeiro antes de doar minha energia para o externo. Entende? Então, a gente tem que voltar para a rotina ascensional do básico. Como eu posso simplificar minha rotina para incluir o que é importante para mim, para conseguir melhorar o meu gradiente de energia e, a partir disso, abrir campo para outras coisas. Porque o que eu mais vejo é gente com um monte de curso, mas com o gradiente de energia é péssimo, porque não faz o básico. Então, não adianta todo o conhecimento se eu não, de fato, fizer o básico na minha vida. Com certeza. E assim, mas Victória, você está falando de cuidado com o corpo e o apego ao corpo, né? É porque é uma coisa muito interessante isso. É muito interessante isso, porque as pessoas não se dão conta, né? Aí, gente, é o veículo da nossa alma, né? Do nosso espírito aqui. Então, se a gente não cuida do nosso corpo, se a gente não tem uma alimentação... outro dia eu estava vendo uma live sua com o Rodrigo, e falando justamente da influência dos alimentos, né? Da contaminação dos alimentos, né? E muitas vezes a gente acha que é algum distúrbio emocional, algum distúrbio mais grave, ou então quadro obsessor, quando na realidade é comida, é alimento que você está comendo que está dando metais pesados, um monte de coisa, está dando problema e você não está se dando conta, né? E as pessoas desembalam muito mais, é muito caixinha, é muito papel, ultraprocessado, né? Ultraprocessado. É claro que a gente sabe que as frutas, vegetais, tudo está contaminado, né? Mas é minimamente do que você pegar uma caixinha, você tirar uma bolacha de um pacote. Flúor, né? Aí a gente fala de flúor, meu Deus do céu, é uma polêmica danada. Aí é um debate grande. É só você analisar o composto químico daquilo e quanto aquilo é tóxico para o seu organismo. Imagina você ficar consumindo diariamente mercúrio, outros tipos de metais, arsênio, enfim, né? Tudo aquilo vai impregnando no seu corpo e vai respondendo nas suas questões cerebrais, né? Chega um momento que você está tão intoxicado de tantas coisas que você não consegue pensar, essa que é a verdade. Você não consegue pensar. Então, por isso que o cuidado com a alimentação e trazendo, né, o corpo é o veículo ascensional e a respiração é a tecnologia ascensional que a gente tem. Porque, assim, se a gente não tem dinheiro para tudo isso, não tem dinheiro, que as pessoas adoram trazer isso, né? Não tem dinheiro para fazer curso, para fazer terapia, para não sei o quê. Aprende a respirar. Se você, a cada momento desafiador da sua vida, você parar um pouco e respirar, aquilo já reprograma o seu cérebro, o seu ser, já harmoniza a sua energia. Quanto mais você fizer isso, menos você vai entrar em processos de conflitos. E a respiração por si só, aquilo que a gente tem de questões físicas, né? O lacrimejar, liberar questões, são toxinas do nosso corpo que a gente está liberando pela tecnologia da respiração, né? E aí a gente potencializa essa respiração com as geometrias sagradas, com os outros veículos, com os Merkabas, enfim, que estabelece uma conexão mais direta com o nosso interior, né? Com a nossa conexão espiritual. Mas só a respiração, que você não precisa pagar nada, até um certo momento, porque daqui a pouco até o ar vai ser comercializado, né? A gente vê que está cada vez mais difícil, mas só a respiração já vai modificar o seu padrão, né? Então, você começar a meditar, que seja para 1 minuto por dia, vai aumentando 1 minuto a cada dia, vai fazendo essa prática, já vai mudar muito o processo. Muda bastante. Tem até uma prática que eu aprendi na minha aula de yoga, que é até uma dualidade, até o professor coloca dessa forma, né? Até respirar é dual, porque fala que inspirar pela narina direita é uma respiração solar, e a esquerda lunar, né? Então tem até os momentos certos para você respirar, soltar para o outro lado. Menina do céu, como isso faz diferença. E assim, é coisa de 10 minutinhos, não é você ficar lá que nem um Buda, 1 hora, não. 10 minutinhos, você fazendo essa respiração, trazendo para dentro,
mas pode passar um trem na sua frente, uma coisa muito assim que dificilmente vai te tirar do eixo. Então, a respiração é a técnica mais fácil, acessível e não custa nada, né? É o combustível aí. É isso. Bom. Então, a gente estava até comentando aqui, a gente colocou como pauta a questão que você comentou no começo, né? A respeito desse frequenciamento da transição planetária e da mudança que o DNA das pessoas está passando, né? Como que se dá isso? As pessoas falam muito a respeito da ativação das hélices do DNA, né? Que houve em algum momento da história alteração disso para que de repente a gente não tivesse o contato com as questões mediúnicas, anímico-mediúnicas mais acentuadas, com as nossas famílias de alma, enfim. E como que se dá essa codificação, essa alteração para esse novo DNA? 6D, né? Através das nossas... O que acontece? O nosso DNA, ele é extremamente contaminado, né? Então, ele é contaminado por diversas fusões que a nossa estrutura teve, tanto a nível estelar, então, de diversas miscigenações, raças, enfim, que vão ter gradientes de energia, experiências diferentes, que a gente recebe essa informação através do que a gente chama de campo morfogenético, tanto da ancestralidade estelar, quanto da ancestralidade de alma, que seria diversas experiências que a gente teve dentro desse planeta, em outras estruturas, quanto da terrestre, que tem relação com a nossa família atual. Então, nosso DNA é uma mistura de várias coisas, né? Que vai estar ali, de várias contaminações, que vai estar influenciando o nosso sistema de decisões, o nosso bem-estar, a nossa estrutura como um todo. Existem DNAs e estruturas de almas que são mais contaminados do que outros. Isso faz entrar num processo de maior extrema dualidade. Um dos trabalhos que tem sido realizado dentro dos comandos, especialmente ali da Ordem Santa Esmeralda, é uma reprogramação desse DNA, como uma tentativa de resetar ele ao projeto inicial que ele era, que é um DNA crístico, cristalino, né? Um DNA mais harmônico, um DNA mais sutil. E para isso é necessário que sejam feitas limpezas dentro desses registros e dessas estruturas, né? Então, dentro de uma projeção astral, eles me levaram numa espécie de laboratório dentro da Santa Esmeralda, dentro de uma das bases, na verdade, onde eles estavam fazendo esses experimentos novos no DNA. E aí eles mostraram especificamente das pessoas que eu conduzo dentro dos meus trabalhos, né? Mas isso é feito dentro de diversos processos. E eles me mostraram esse trabalho sendo feito, o que eles faziam um monitoramento e iam ajustando gradualmente o DNA das pessoas que estavam em processo de despertar, através dos atendimentos, né, e através do despertar da consciência, então, das aulas, das práticas meditativas. E nesse monitoramento, eles iam avaliando como que, quando a pessoa começou a fazer o processo, como que estava a estrutura do DNA dela e como o DNA vai se modificando a partir da modificação das células, de trazer hábitos mais harmônicos, né? E ele vai limpando essas estruturas. Então, nós entrarmos no processo de DNA em 6D, ou dessa estrutura do DNA mais cristalino, é justamente a gente conseguir fazer essa limpeza de todos esses registros e contaminações e ativar essa energia mais crística, que seria o que o pessoal chama de ativar as fitas do DNA. Só que é aquela coisa, não adianta nada eu plasmar proteção num campo que está todo sujo. Eu preciso primeiro limpar aquele campo para depois plasmar um campo de proteção. Por isso que é a importância de fazer as limpezas, de fazer os processos de purificação e depois a gente começar a ativar outras frequências ali. E aí existem diversos códigos que potencializam esse processo, né? Que são, por exemplo, códigos que eles me passaram
dentro desse processo do relembrar a consciência espiritual, mas existem várias outras linhas de outros canalizadores que também vão atuar com alguns códigos focados no DNA. Esses códigos, eles potencializam, né, esse processo de purificação e desdobramento dessa nova codificação do DNA. Só que não adianta nada eu plasmar o código e não fazer o meu trabalho interno. Então, até para isso tem protocolo, que é o protocolo, por exemplo, do meu trabalho específico. Esses códigos são ativados através de vários passos de um protocolo de respiração, onde você faz vários processos ali combinados para ativar o seu Merkaba pessoal, a sua frequência, levar os seus corpos de luz, e aí plasmar os códigos para começar a fazer o processo de ajustes em cada etapa do seu ser, né? Esse processo vai entrar de ajuste de DNA e despertar do DNA cristalino para quem realmente estiver disposto a fazer esse processo de purificação. E aí, novamente, não é que você precisa dos códigos, os códigos potencializam. Mas isso que vocês trouxeram, que a gente trouxe, de se tornar mais harmônico, de trabalhar o nosso processo interno, de se purificar, também modifica o DNA. Por quê? Porque isso vai regenerando as nossas células. O nosso DNA, ele começa a ficar mais harmônico, a gente vai limpando esses registros de medo, de culpa, de raiva, de etc. Só que os códigos, eles potencializam, né? É como a tecnologia espiritual. Isso vai fazer com que a gente se alinhe à frequência do que a gente chama de nova Terra, que é uma frequência que vibra, que já está vibrando, conforme eu comentei com vocês no início, onde quando a gente vai para uma natureza extremamente inabitada, né, que não tem essa intervenção humana, e a gente entra em conexão com os devas do local, com a energia do local, é algo transcendental. Por quê? Porque é uma frequência muito mais sutil, é outro tipo de energia. Então, o objetivo é como se fosse resetar o processo dentro da Nova Terra para o projeto inicial, que seria o ser humano ou os habitantes da Terra viverem em simbiose dentro de uma estrutura mais harmônica e em conexão direta com essa estrutura, onde um cristal, para mim, se torna uma tecnologia. Eu consigo me conectar com a consciência da Terra, eu consigo interagir com essa consciência, entende? Onde eu entendo o que mais importa na minha vida. E aí eu tenho um gradiente de energia mais harmônico. E isso começa com a limpeza e reestruturação do nosso DNA. Fantástico, perfeito. Fantástico. Deu para entender super bem. Bom, eu tinha algumas dúvidas em relação a isso. Obrigada. Legal. Só tá quieto aqui nos comentários. Todo mundo quietinho. Estão prestando atenção. Estão prestando atenção. Eu ia até falar. O que estão falando, né? Opa. Eu ia até falar, Lari, que no começo a gente esqueceu de falar para o pessoal mandar as perguntas, né? Ah, é verdade, é verdade. Talvez mas isso deixou o pessoal mais quietinho. Hoje é verdade, a gente sempre fala, né? Bom, o Ivanilton colocou, para se conseguir isso, você precisa estar no ser, e para conseguir isso, precisa de vida interior através das meditações. Exatamente, das práticas, né? Só tá como ouvintes hoje, eu acho que você foi bem clara, bem direta, deu para entender tudo, assim, tinha algumas dúvidas específicas que foram esclarecidas. E esse é um processo sem fim, pessoal. É a busca do conhecimento, de você antes de sair louco atrás de conhecimento disso, será que isso é bom? Será que isso não é? Procurem se conhecer melhor, ver realmente o que ressoa com seus níveis internos, e aí sim você conseguir trazer isso de uma forma mais pontual, mais direcionada, mais lúcida, né? Para que o conhecimento, para que as neuroplasticidades aí possam ocorrer e novas conexões se estabelecerem. Verdade? Então, foi muito bom, Vitória, você trazer isso para a gente. Eu sei que ainda trazer um aspecto mais avançado da espiritualidade ainda é muito novidade para algumas pessoas, inclusive para nós também, né, que somos eternos estudantes espirituais.
Mas é necessário a gente avançar um pouco mais, né, gente? Sair dos hologramas que são instalados diariamente aqui, para que a gente fique, né, ache, de repente, uma linguagem mais aprofundada, algo muito inalcançável. Isso não é, né? Esse conhecimento está acessível para todos, porque é o conhecimento genuíno, basta que a gente procure e se interesse, né? Que saia desses hologramas. E, como a Victoria falou, depende de cada um de nós, né? Vamos fazer bom uso, né, das tecnologias, né, gente? A internet, Sim. ela traz essa dádiva da gente conseguir esse tipo de conhecimento. Se não fosse pela internet, a gente não estaria aqui fazendo uma live com a Victoria. Sim. Ela em Porto Alegre, aqui a gente aqui em São Paulo, tentando trazer esses conhecimentos para o público, né? A atenção é para o filtro, né? Vamos filtrar, né? Filtrar, porque para ter o discernimento aí e absorver aquilo que realmente Eu acho que o grande faz filtro sentido, né? é o que a Victoria trouxe. O processo ele é individual. Ponto. Não haverá nenhum salvador. Não vai ter ninguém que vai aqui puxar teu braço para você subir, para você verticalizar. Essa é a verdade, né? É agressivo? Pode ser para algumas pessoas, mas é a verdade, gente. Né? A gente precisa ter esse despertar mesmo, né? De entender que os avatares, eles vieram, eles deixaram uma mensagem. Né? E a mensagem foi, vamos se mexer? Resumidamente, foi, vamos mexer aí, gente. Se né? coça aí para fazer alguma coisa, né? Se coça. Então, é mais ou menos por aí. Mas é isso. Olha, batemos 1h16 já. Olha aí. Então, nem parece. Foi mais nossa, né? Foi mais a gente do que o pessoal. Então, acho que está bem entendida aí por todos. E só dando um recadinho de sempre, de final de live, né? A semana que vem é que, assim, Victoria, uma semana a gente faz com algum convidado, ou nós 4 abordamos algum assunto, e a outra quarta fica sempre para fazer uma meditação de para vibração para o planeta, né? Porque, né? Legal. Olha, estamos, né? Então a gente faz essa intercala. Então, semana que vem, novamente, a meditação e posteriormente, daqui 15 dias, mais uma live aí para a gente aprimorar, conhecer, interagir, tá bom? E só lembrando, pessoal, para quem acompanha a Casa de Amor Flor de Lótus, que sabe que faz parte, é uma integração nossa aqui do Caminhos para o Amor, com Luz nas Entrelinhas, que está aí também a Elza, e o pessoal do Luz. Então, para quem puder, tá, fazer as doações, seja qual valor seja, né? Valor que você puder. Na casa também a gente está recebendo contribuições, roupas, calçados, brinquedos. Então, e a gente vai destinar tudo isso que a gente receber para outras entidades que necessitam. Então, qualquer forma de doação será muito bem-vinda na casa, tá bom? Aqui passa, quando a gente está na live, o Pix da Casa de Amor. Então, é um projeto aí da espiritualidade, mas que a gente precisa do material, né? Para propagar, para, enfim, para que as coisas aconteçam. Para que o projeto continue. Né? Para que o projeto continue, tá bom? Então, até minha mãe está aí, olha, minha mãe é aquela que tá firme e forte. A Sueli, beijão, Sueli. Oi, Sueli, você tô tá aí. Tô amando a live, olha que maravilha. Que bacana, que legal, gente. Então é isso. Victoria, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado. Eu acho que fez uma diferença grande. A gente vai deixar na descrição a rede social, tudo, para que as pessoas conheçam o trabalho da Victoria. Ela está lançando um livro, né? Já fiquei curiosa pelo nome. A gente ficou muito curioso para saber mais ou menos detalhes desse livro. Sim. Enfim, todo o trabalho da Victoria, gente. Sim. Então, ela tem um canal também no YouTube, pessoal. É o seu próprio nome, né? É o @Victoria W. Munhoz, que é o mesmo do Instagram também. E acho que tá Victoria Munhoz, o canal do YouTube. Então aí já facilita, já não tem erro. Então acompanhem lá, se vocês quiserem se aprofundar mais.
E é isso. Muito obrigada, gratidão Muito mesmo. obrigado por todo o conhecimento, pela disponibilidade. Vai nos desculpando alguma coisa, mas assim, a gente gostou muito e esperamos que em breve, talvez, a gente possa também fazer mais algum tipo de conteúdo, seja aqui no YouTube ou no Instagram, enfim. A gente pode inaugurar no Instagram, né? A gente nunca fez live no Instagram. É Você veio para o YouTube, a gente pode ir para o Instagram algum dia. Falar legal. de ervas, de cristais, de ervas, que a gente adora aqui. E é isso aí. Então tá bom, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana com a meditação para o planeta. Tchau, tchau. Bom descanso a todos. Tchau, tchau.